Seja bem-vindo e bem-vinda à Igreja Batista Betel. Eu sou o pastor Leandro. Nós estamos continuando a nossa série de mensagens no livro de Eclesiastes. E queridos, eu queria compartilhar com vocês um pensamento. A gente tem a expressão, às vezes, de abrir o coração, né? E abrir o coração a gente desabafa, ou às vezes se faz ser mais conhecido para as pessoas. Então, eu queria dizer que quando nós abrimos a Bíblia, ali Deus está abrindo o seu coração para nós, mostrando a sua vontade, revelando a sua pessoa, revelando a si mesmo, revelando quem Ele é. E eu convido então a todos a nós abrirmos o coração do Pai. No livro de Provérbios, no capítulo 4, Eclesiastes capítulo 4, Eclesiastes capítulo 4, para nós conhecermos um pouco mais do coração de Deus, da mente de Cristo, daquilo que Deus pensa. E é extremamente importante nós termos esse livro, porque o mundo ele vem galopantemente distorcendo valores. E um deles é o trabalho. O trabalho dos nossos dias ele tem sempre um extremo. Ou as pessoas simplesmente não querem trabalhar, ou as pessoas vão trabalhar demais, ou que a nossa cultura normalmente ensina. Via de regra, a grosso modo, é o que a nossa cultura ensina. Mas vamos conhecer um pouco mais o pensamento de Deus acerca do trabalho, lendo Eclesiastes capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 4 até o 6 a princípio. E a palavra do Senhor diz assim: Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza o braço e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Amém. Até aqui por enquanto. Vamos orar? Querido Deus, bendito e eterno Pai, nos colocamos aos teus pés em nome de Jesus, aos pés da tua cruz, pedindo que o Senhor venha agir acima das nossas imperfeições, sabedores, ó Deus, de que o Senhor é justo, o Senhor é amoroso, de que o Senhor é poderoso e de que o Senhor escolheu cuidar de nós. Entretanto, o teu cuidado ele se encontra quando estamos debaixo da tua palavra, quando estamos sintonizados com o teu coração, com a tua mente. O Senhor é um Deus bom, mas o Senhor não cuida de nós da maneira que nós queremos, Senhor. O Senhor cuida de nós da maneira que o Senhor quer. O Senhor expressou o seu coração, a sua mente. O Senhor se abriu para a humanidade através desse livro sagrado, através do teu Espírito que o Senhor enviou à terra, para poder trazer o entendimento à luz da tua palavra, a fim de que pudéssemos te compreender, uma vez que o Senhor é infinitamente um ser totalmente diferente de nós, mas ainda assim, por causa do teu amor, o Senhor se fez conhecido a nós. Pai querido, ajude-nos, Senhor, a compreender o equilíbrio do trabalho, segundo a tua palavra. Nós assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. O título da minha mensagem é: Vamos trabalhar? Os amigos que estão nos assistindo na internet, os que não são de Goiás, aqui tem uma expressão conhecida, quando passa um amigo na rua, fala: trabalhar, moço! Bora trabalhar! Uma expressão conhecida aqui. E o trabalho, ele faz parte da nossa vida, queridos. Ele foi planejado por Deus desde antes do pecado, naquele ambiente santo, puro do Éden, sem nenhum tipo de
entrada do mal ainda na história humana. Nem tentação, nem pecado propriamente dito, nem Satanás, nada. Vejamos, portanto, que o trabalho ele é uma bênção de Deus. E o ser humano foi criado para se ocupar de alguma forma. Seja na lavoura, seja nos negócios, seja em casa, seja criando filhos, seja como for. A ocupação faz parte disso, porque Deus, Ele mesmo está sempre trabalhando, Ele mesmo está sempre fazendo coisas, Ele mesmo está sempre sendo produtivo. Deus está sempre ocupado e envolvido com coisas úteis. Mas, na criação, a gente também lê lá no relato, que ao sétimo dia Deus descansou. E é curioso, porque descansar é para quem está cansado, e Deus não se cansa. Mas nós sabemos que, assim como Jesus também não precisava ser batizado, o nosso Deus está sempre nos dando exemplos de como viver. E nós sabemos, então, que ali foi um exemplo, que o ser humano precisa de descanso, tanto quanto o ser humano precisa de trabalho. Quando Deus revelou os 10 mandamentos, o princípio da sua lei, um deles dizia: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. O sétimo dia é um dia de descanso. Na travessia no deserto, Deus estava provendo a necessidade do povo, porque no deserto não tem como plantar, não tem como colher, não tem como fazer nada. E Deus então entrava com a providência, com o maná na vida daquele povo, mas Ele dizia o seguinte: 6 dias vocês vão colher tudo o que vocês precisam. No sexto vão colher o dobro, para que no sétimo dia vocês descansem. Então, desde a criação, a travessia no deserto, a revelação dos mandamentos e ao Novo Testamento, onde nos vamos chegar, tanto o trabalho quanto o descanso, eles fazem parte da nossa vida. E os amigos também que não são daqui, amanhã é feriado em Goiânia, dia de descansar, aniversário da nossa cidade. E Salomão, ele começa aqui analisando o trabalho. A princípio ele está falando sobre o trabalho. E ele já começa esse trecho que nós lemos constatando que os efeitos do pecado na vida do ser humano abrange a existência inteira. Não ficou nem um pedacinho da vida humana e da experiência humana sem a influência do pecado. Não existe uma área neutra, não existe uma área boa, não existe uma área pura. Porque o ser humano ele envolve o coração dele pecador em tudo aquilo que ele faz. E também nas atividades lícitas como o trabalho. O trabalho agora então ele tem uma motivação errada. Aqui Salomão está dizendo que o trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. A motivação então é concorrer, ter mais, não querer ficar por baixo, conseguir conquistar aquilo que as pessoas também têm e conquistaram. E muitas vezes, hoje em especial, não só com o trabalho, mas com a dívida também se faz isso. Aí a pessoa parcela. Conversando com alguém esses dias, disse: pastor, meu endividamento aumentou muito. O senhor trocou o carro zero, bonito, mas a parcela é de doer os ossos. E aí, às vezes, é melhor um carro que não está tão novo, mas está tranquilo, né? Conseguir pagar as outras contas. Todavia, não adianta se matar de trabalhar apenas para ter igual ou mais do que os outros. Porque o trabalho não foi criado por esse princípio. O trabalho não foi criado para competir, o trabalho foi criado para servir. Tanto eu servir as minhas próprias necessidades, seja eu plantando numa terra para colher, para alimentar a minha família, quanto também servir ao meu próximo. O trabalho precisa ser uma forma, um meio de nós também cumprirmos o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, usar o trabalho para o fim pecaminoso sempre vai ser canseira, enfado e como correr, e a experiência é como correr atrás do vento. Ou seja, ninguém pega. Nunca. Essa expressão correr atrás do vento é o seguinte: não se alcança aquilo que se deseja. Não se vai atingir o objetivo que se tem em mente. Simplesmente porque não foi criado para isso o trabalho.
trabalho foi afetado em outro extremo, a preguiça. A preguiça. A preguiça é aquela coisa que a pessoa, o mínimo esforço que ela puder fazer, é o caminho que ela vai optar. E se ela puder não fazer esforço nenhum, é aquilo que ela vai fazer. É verdade que o trabalho pode ser, às vezes, influenciado e afetado por limitações das pessoas. Às vezes limitações físicas, psicológicas, existem limitações legítimas. E hoje existem políticas de inclusão, né? As pessoas deficientes, para que elas possam participar do mercado de trabalho. Porque a pessoa tem uma limitação, mas ela não é inválida, né? A pessoa ela pode ser produtiva e fazer uma série de coisas. Mas nós temos também pessoas que, não porque não podem, é porque não querem trabalhar. Elas não desejam trabalhar. Mas interessante é que hoje, pensei nisso hoje de manhã. Acordei, tomei banho para vir para a igreja. Depois que eu tomei banho, fui passar o desodorante. Todo mundo faz. E aí o desodorante acabou. Aí joguei no lixo, tinha outro em cima da bancada do banheiro, devia ser da minha esposa. Quando eu peguei, acabou também. Oh meu Deus. Aí eu tive que ir lá no outro quarto pegar outro para usar. E eu fiquei pensando na hora, né? Tem que comprar, e eu pensei, tudo a gente precisa de dinheiro. Tudo precisa de dinheiro. E seja um desodorante, uma passagem, combustível, roupa, qualquer coisa a gente precisa. Não tendo. O texto diz que a preguiça traz destruição a quem abraça. Porque sem dinheiro não compra desodorante, não põe combustível, não troca de roupa, não lava roupa, não paga luz para usar energia elétrica. O dinheiro ele é necessário, mas ele não é um mal. O dinheiro ele não é errado, não existe nada de maligno no dinheiro. Porque se existisse, nós estaríamos dizendo que existe algo mal no trabalho. Porque o dinheiro como fruto de trabalho, ele é bênção. Ele é algo bom para criar os filhos, para comer, para estudar, para viajar. O dinheiro ele substitui o trabalho direto para fazer as coisas que nós precisamos ou para trocar mercadoria com outras pessoas. Então, ou a gente faz o que a gente precisa, a gente planta, a gente mesmo faz o nosso sustento, ou então eu não vou conseguir plantar tudo. Aí começou o escambo com o tempo, né? Então eu planto batata, alguém planta café, eu troco batata por café, e aí vai tendo a troca, o escambo, assim começa a economia. Mas com o passar do tempo, pode ser que eu não queira a mercadoria que a pessoa tem a oferecer, e outro pode não querer a mercadoria que eu tenha. Mas existem outras mercadorias espalhadas por aí. E o transporte de grandes mercadorias para trocar também ficaria difícil. Então substituir tudo isso por dinheiro, que é mais fácil de carregar, mais fácil de levar. Mais fácil de levar. Então ao invés de você trocar melancia por pera, você troca melancia por dinheiro. Né? Ou até pera por dinheiro, porque a melancia dá mais trabalho para carregar. E aí você tem mais facilidade de você carregar tanta melancia aí para poder trocar com as pessoas. E na verdade, o trabalho também possibilita foco. A gente pode trabalhar numa única atividade, servir melhor as pessoas, suprir as necessidades delas, atender melhor a elas, e também nos traz liberdade na hora de escolher produtos e serviços. Né? E também o dinheiro proporciona relacionamento com as pessoas. Quando eu vou na padaria, quando eu pago um posto de gasolina, quando eu vou ao mercado, quando eu contrato um serviço, quando as irmãs contratam alguém para fazer a unha, o pé, o cabelo, quando os homens vão na barbearia, seja o que for, da coisa mais simples até a mais cara, como comprar um carro, como comprar um imóvel, seja como for, você está se relacionando com pessoas. O dinheiro, portanto, é algo bom. Todo o problema está no coração do ser humano, o pecado. Jesus usou dinheiro. Jesus tinha um tesoureiro, que era Judas. Infelizmente não foi um bom tesoureiro. Mas Jesus usava. Se o próprio Cristo encarnado na terra precisou, quem somos nós? Então a preguiça, ou a desculpa de que não se trabalha, porque não se deve pegar o dinheiro, ela não é bíblica.
A Bíblia honra o trabalho. Por fim, Salomão ainda faz uma consideração com a sabedoria que Deus lhe deu. É melhor ter um punhado com descanso do que 2 mãos cheias de aflição. Então é melhor você ter o que você precisa para viver, com certa estrutura, conforto, um mínimo que a gente precisa e alguma coisa a mais que dá prazer para a gente, dá conforto, do que você ter o melhor que o mundo oferece, que hoje o mundo oferece muito mais do que as pessoas precisam. Toda hora é inventado produto novo. Toda hora eu vejo na internet a propaganda daquele... É tipo uma torradeira que faz churrasco, vocês já viram? Bota os espetinhos, coloca lá. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, vou comprar. Depois eu parei e falei assim, não, mas dá para botar no forno, assa igualmente. Né? Eu não sei se por fim eu vou comprar ou não. Mas aquilo até hoje não foi necessário. São novos produtos que vão ser lançados para vender. E não existe nada de errado nisso em si. O problema às vezes é a velocidade com que isso chega. As pessoas que compram que não podem comprar. Quando as pessoas fazem dívidas com coisas que não têm condições de pagar. Assim, é melhor a gente ter uma mão cheia, com as necessidades supridas, e confiar que Deus vai suprir mais, do que as 2 cheias de enfado, de dores, de problemas, e a pessoa vai ter uma altíssima posição social e muito dinheiro, mas cheia de problemas emocionais. Então, é melhor você conquistar um crescimento num prazo maior, que você não abandone a sua família, que você possa se desenvolver emocionalmente para trabalhar, ou até que você fique num patamar que você julga que é bom e já é o suficiente, e estar com paz no coração, e ter não as 2 mãos cheias, mas uma cheia e outra livre, para você viver a vida e desfrutar. Porque é o que Salomão vai continuar falando nos versículos que nós vamos ler agora. Os versículos 7 a 9 diz assim: Então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos, nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta, para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Esse homem não trabalha para sustentar ninguém, porque ele não tem ninguém. E esse homem não trabalha nem para si mesmo, porque ele não desfrutava daquilo que ele tinha. Então, o trabalho não estava atendendo a necessidade de suprir aquilo que ele precisava para viver. O trabalho estava indo além disso, tentando suprir as necessidades da alma, tentando suprir aquilo que ele não conseguia, que ele precisava, mas não sabia o caminho para suprir. E é isso que Jesus vai nos dizer em Mateus capítulo 6. Convido os irmãos a nós abrirmos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. A partir do versículo 19. O famoso Sermão do Monte de Jesus. Esse homem que Salomão estava avaliando em Eclesiastes 4, 7 e 9, ele não conseguia atingir o objetivo do trabalho, porque ele estava usando o trabalho para um fim que ele não foi criado, que é de dar segurança à alma, estabilidade à alma, certeza e firmeza à alma. E diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam,
porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o nosso tesouro, aquilo que é precioso de verdade, aquilo que tem valor, for as coisas materiais, esse homem avaliado por Salomão, nós vamos ter um problema, porque essas coisas passam. E a necessidade da alma é por coisas eternas, é por coisas que não passam. Então a alma precisa, mas quando ela não enxerga Deus, ela vai querer se agarrar às coisas materiais, ou então às pessoas, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, domingo nós vamos falar sobre isso, o apego às pessoas que nós vivemos. Esse homem de Eclesiastes, ele não trabalha para sustentar ninguém, tampouco para si mesmo, e tudo que ele via era números, bens, possibilidade de aumento de riqueza, e toda a fé que dava ao seu coração era trabalho enfadonho, tinha um resultado enganoso, como Jesus disse aqui. As traças e a ferrugem corroem. Eu acho que eu falei esses dias em alguma mensagem que no tempo antigo parte dos tesouros eram vestimentas caras, caríssimas. Não era como hoje que a gente tem acesso a roupa. Não tinha traça, né? E a traça comia. Então não adiantava a pessoa juntar muita roupa linda e maravilhosa, porque a traça vai comer. Mas essa vestimenta, ela não dá acesso à pessoa de Deus, para que a alma tenha de fato o bem eterno, que é a própria pessoa de Deus, para suprir as ansiedades do nosso coração. Mas o mesmo Cristo que disse isso aqui, ele também nos deu vestes brancas e celestiais, porque o seu sangue puro lavou o nosso coração, o nosso pecado. E hoje nós podemos tirar a nossa confiança dos bens terrenos e colocar no Senhor Jesus. Aqueles que ainda não conhecem o Evangelho precisam naturalmente conhecer, nascer de novo. Mas aqueles que já conhecem, às vezes eles precisam santificar melhor essa área da sua vida. Como nós dissemos no início da mensagem, o pecado ele abrangeu todas as áreas da vida, inclusive o trabalho, o relacionamento com o dinheiro e tudo mais. De maneira que reconhecemos Jesus como Salvador, sabemos que não vamos para o fogo do inferno, louvamos a Deus pela sua gloriosa vitória em nossas vidas. Entretanto, Jesus como Senhor, Ele começa a conquistar espaços que antes nós dávamos lugar, por exemplo, para o dinheiro. E olha, ninguém precisa ser rico para fazer isso não. O amor ao dinheiro, a confiança ao dinheiro, pode vir de um mendigo de rua, justamente porque não tem. E a cabeça fica assim, se eu tivesse, ou quem tem, se eu tivesse mais, ou então se periga ficar desempregado e não ter o dinheiro. Meu Deus, e agora como é que vai ser? Todos nós passamos por isso e fomos honestos, né? Mas o que Jesus vai dizer no versículo 24 é: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, quando o nosso relacionamento com a riqueza chega a um ponto servil, onde eu me prostro diante da riqueza, do meu trabalho, do meu salário, da minha casa, seja do que for, e presto culto a isso e digo: Tu és o meu Deus, Tu darás segurança à minha alma, a minha fonte de segurança vem de Ti. Nós somos como aquele louco que tinha os celeiros cheios, e Jesus disse: hoje à noite vão pedir a tua alma. A alma não tem como ser abastecida com segurança pelas coisas temporais, apenas por aquilo que é eterno. Deus é eterno. E Ele trouxe o Evangelho do Seu Filho, e Ele nos deu as vestes e as preciosidades e as riquezas suficientes, os tesouros de Cristo conquistados pela sua vida e obra na cruz. É precisamente com eles que nós vamos conseguir entrar na vida celestial. É lá que
que nós vamos usar o nosso galardão, as recompensas daquilo que fizermos por vivermos para o Senhor aqui na terra. A economia, a moeda espiritual é diferente. Entretanto, como dissemos, o dinheiro aqui da terra não é um problema. Então, a questão aqui não significa que a pessoa não possa até ser rica. Significa o relacionamento dela. Ou ela vai servir a riqueza, ou então ela vai virar e falar: Senhor, Tu és o meu Deus, o sangue do Teu Filho precioso me salvou. Eu quero não só saber que o Senhor me salvou, mas eu quero agora que o Senhor seja Senhor em todas as áreas da minha vida. Que o Senhor aplique essa redenção a partir da minha vida na terra, em todas as áreas dela, para que eu possa dedicar o meu coração para o Senhor. E isso chama-se santificação, amadurecimento. É o que a igreja precisa, sobretudo no mundo maluco que nós vivemos. Nós precisamos de mais maturidade espiritual, porque os dias vão ser ainda piores. As pessoas vão confiar cada vez mais no dinheiro. A gente lembra, há 20, 30 anos não se tinha essa confiança que se tem no dinheiro hoje. Sempre se amou o dinheiro, sempre se buscou o dinheiro, mas pelo menos a nossa geração nunca testemunhou uma fragilidade emocional tão grande a ponto de se agarrar ao dinheiro nesse nível. Queridos, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: sirva a Deus. A sua alma, o Senhor da sua alma precisa ser Jesus. Ele é o Senhor. É dele que vai vir a nossa necessidade. Ele que vai suprir por meio do nosso trabalho. Enquanto não tivermos trabalho, Deus vai suprir aquilo que precisamos, no momento em que precisamos daquelas coisas, mas do modo e do jeito dele. Às vezes de uma maneira que vai quebrar o nosso orgulho, que vai aumentar a nossa dependência dele, que vai nos fazer afirmar e crescer na fé, que vai nos fazer amadurecer naquilo que é mais importante, que é ser servo de Jesus e ter Ele como Senhor, e não o dinheiro. Precisamente porque o ser humano ele tem essa dificuldade para servir a Deus ou servir o dinheiro ou servir a Deus. Quando ficamos sem dinheiro, Deus vai suprir, quebrando ao mesmo tempo a nossa confiança no outro Deus. O Senhor disse: não tenho outros deuses diante de mim. Nós não podemos ser idólatras. Então, fiquei sem dinheiro, Deus vai suprir. Ai, que bom, Deus vai dar um jeito, eu vou ganhar um dinheiro, ou eu vou trabalhar, vou ganhar alguma coisa. Às vezes não. Às vezes Deus pode suprir da maneira mais dolorosa para o nosso orgulho. Pode chegar por meio da pessoa mais imprevista, onde a gente tem que ficar bem humildezinho. Porque Deus está querendo dizer o seguinte: você precisa deixar esse orgulho de lado, essa confiança no dinheiro, e confiar em mim, para que das próximas vezes eu possa suprir para você, sem precisar ao mesmo tempo trabalhar a sua confiança no outro Senhor, no outro Deus, que é o dinheiro e é a riqueza. É assim que Deus faz, é assim que Deus age. É doloroso, mas é assim que Deus faz. Ele continua no versículo 25: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem quanto ao corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Se Deus deu a vida, e não somente deu a vida, mas Ele garantiu a preservação da vida nos dando os alimentos. Tudo que a gente come vem de Deus, vem da criação. A criação nos alimenta para mantermos vivos. Então Deus não somente nos deu o fôlego de vida, Ele nos deu também o meio de mantermos essa vida. Se Ele providenciou isso, Ele não pode providenciar também a roupa que nos veste, o alimento que nós precisamos? E aí Ele faz uma série de colocações aqui, como os lírios do campo, que são mais bonitos do que as roupas de Salomão, e eu falei sobre a importância das vestes como riqueza naquele tempo. E se Deus cuida de uma planta, que a gente arranca de uma hora para outra, e se Deus ele supre alimento para o passarinho não tem previdência, não tem aposentadoria, FGTS, INSS,
Passarinho não paga previdência autônoma. Ele não faz nada disso. Deus dá a ele, porque essa criação que nos mantém, ela é também mantida por Deus. De maneira que o mercado de trabalho, o comércio, tudo aquilo que precisamos, Deus tem o governo soberano sobre essas coisas. E não significa que Ele vai nos tornar ricos. O mais importante para Deus vai ser fazer com que o dinheiro não seja o nosso Senhor, mas Ele seja o nosso Senhor. Até o ponto do nosso coração humilde, que não viva como aquele homem louco de Eclesiastes 4, possa confiar em Deus. E aí nós sermos abençoados tranquilamente com aquilo que é material, sabendo que tudo é passageiro. A gente só desfruta das coisas dessa vida. Por isso que Salomão muitas vezes vai dizer que nós precisamos desfrutar do nosso trabalho, para não ter aquele medo de juntar, de guardar, o coração ficar com medo disso. Desfrute do seu trabalho na medida em que você puder. E ele continua dizendo que isso é típico dos gentios, daqueles que estão longe de Deus, e que ao invés de vivermos preocupados com isso, Ele nos dá uma certeza. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas as coisas. E aí o verso 33 diz: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, buscar o reino de Deus e a sua justiça é fazer Deus Senhor. O reino de Deus é o governo de Deus. O governo de Deus está na sua palavra. Buscar esse governo, essa direção para a nossa vida. Renunciar o que temos que renunciar. Nos deixar ser transformados pela palavra como temos que ser. E a sua justiça, ou seja, a única maneira de viver essa palavra é por meio do Evangelho de Jesus Cristo. A justiça dele na cruz por nós. Enquanto nos ocupamos disso, Deus suprirá. Qual que é o medo do mundo? Não, eu não posso perder tempo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me esforçar. De fato, a gente tem que fazer tudo isso. Eclesiastes mostra um equilíbrio para a gente. Não é a preguiça, mas também não é essa veneração. É correr atrás, é esforço. Tem momentos que vai ser correr como uma roda gigante. Vai ser corrida, a gente vai estar trabalhando muito, se esforçando. Por isso que os jovens que me assistem, trabalhem e estudem muito enquanto vocês são jovens. Muito. Porque na vida adulta é muito difícil depois. Não é impossível, mas é um desafio maior. Queridos, fazendo isso, Jesus não diz que algumas coisas serão acrescentadas. O versículo 33 diz que todas as coisas serão acrescentadas. Agora, todas as coisas que nós precisamos na ótica de Deus. Ou seja, não é que, puxa, mas faltou para mim o meu par de, não faltou para mim o meu jet ski que eu queria ir para o Araguaia passear. Faltou para mim o meu carro esportivo conversível. Não, isso não falta. Mas tudo que você precisa, nada disso vai faltar, se Deus for o primeiro em nossa vida. Amados, a única maneira de curar o nosso coração enganoso, seja para preguiça, ou seja para sermos para adoração ao dinheiro, é seguirmos a palavra de Deus. E as palavras de Jesus são muito simples, porque problemas eles precisam de solução. Solução tem que ser uma coisa simples, porque o problema ele já é o problema, tem que ser uma coisa simples. Tanto que no verso 34 ele diz: portanto não se preocupe com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Todo dia a gente vai ter problema para enfrentar, mas se vivermos nessa simplicidade que é possível para o nosso coração viver, se nós descansarmos no Senhor e confiarmos na simplicidade de Deus. O problema é que a gente confia na nossa própria complicação muitas vezes. E tudo isso, a raiz disso é o que foi falado no início: o pecado. O pecado, ele tomou o trabalho, ele tomou a nossa confiança, ele tomou a nossa mente e ele complica tudo. Queridos, Deus é tão perfeito, Deus é tão... Deus não tem como evoluir, Ele já é perfeito. E a gente vai entendendo Deus, né? A partir da nossa caminhada com Ele, nunca vamos entendê-lo
que Deus já é simples. Mas essa simplicidade é perfeição. Essa simplicidade é solução. Portanto, meus amados, tem uma frase de Leonardo da Vinci, que o ser humano ele acaba esbarrando nas coisas de Deus, mesmo sem conhecer Deus. Leonardo da Vinci diz: a simplicidade é o último grau da sofisticação. Tanto que quando a gente aprende a fazer bem um trabalho, para a gente depois aquilo é simples. Aquilo é fácil de fazer. No início é um bicho de 200 cabeças. Depois aquilo passa a ser simples. Assim também precisa ser a nossa fé. Simples. Não porque ela não tem valor, não porque ela seja pequena na nossa vida, não porque ela ocupe um pequeno lugar, mas porque ela atingiu esse grau. A gente confia mais em Deus. Mesmo no meio das tribulações, das lutas financeiras, ou seja o que for, nós queremos continuar servindo a Deus e não as riquezas. Renunciemos ao senhorio das riquezas e descansemos no Senhor, sabendo que se não veio da maneira que a gente queria, é porque Deus está respondendo, mas Ele tem um propósito além do meu. O meu é pagar o boleto. O de Deus é moldar o meu coração, para que Ele não sirva as riquezas, mas sirva aquilo que eu preciso. Servir a Deus, porque Deus é eterno e Ele pode suprir essa necessidade do meu coração. O homem de Eclesiastes era louco, tentava suprir a necessidade da alma com o trabalho, mas não conseguia, porque o trabalho só vai dar as coisas dessa vida, desse tempo. Se você comprar um carro zero, a sensação é maravilhosa, daqui a pouco passou. Aí você precisa de mais sensações. Por quê? Tudo aquilo é temporal e aquilo não é vivo. O que nós precisamos é de vida, e vida eterna, e nós a temos em Deus. Não apenas para entrar no céu, mas para abastecer cada vez mais a nossa alma aqui na terra, para vivermos com o Senhor. Que Deus nos ajude a alimentarmos essa fé, a buscarmos ao Senhor. Que Deus nos ajude a nos aperfeiçoarmos na confiança nele. Assim, no muito ou no pouco, Deus vai nos suprir. Até o ponto em que chegarmos que temos o nosso trabalho, Deus abençoa, Deus abre a porta, estamos ali trabalhando, o trabalho é algo de Deus, mas não confiamos mais naquilo. Fazemos porque é bom, porque temos que viver uma vida útil, porque precisamos, naturalmente, mas a minha confiança não está mais naquilo. A minha confiança está em Deus. E quando essas coisas são forjadas na nossa vida? Nas dificuldades. Nas dificuldades. Mas não tenhamos medo. O Senhor Jesus venceu o mundo, inclusive a confiança no dinheiro. Por isso Ele nos ensinou. Queridos, que o Senhor nos capacite, por meio da sua palavra, a transformarmos o nosso coração nessa área também tão importante para a nossa vida cristã. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, obrigado a Deus, porque o Senhor não esqueceu de nada daquilo que precisávamos, porque o Senhor não esquece. O Senhor é onisciente. E o Senhor também nos deixou no Antigo e Novo Testamento instruções para trabalhar sim, mas termos um dia de descanso, para usar o dinheiro sem problema, mas não confiar nele. Só que o Senhor deixou o principal, a obra do teu Filho concretizada e consumada na cruz, que por fim é a obra que podemos descansar no nosso coração, apoiar no nosso coração, confiar no nosso coração, para vermos verdadeiramente a tua lei e lidarmos com o dinheiro, porque ele é bom e é útil, mas sem adorar, sem servir, sem louvando, te agradecendo inclusive pelo dinheiro que o Senhor nos dá, por aquilo que o Senhor nos abençoa, para que possamos sustentar a nossa família, sustentar a nossa igreja, a tua obra, para que possamos, ó Deus, viver e para que possamos, ó Pai, desfrutar das coisas dessa vida também. Abençoa os nossos lares, abençoa aqueles, ó Deus, dizimistas, ofertantes, que procuram colocar os seus tesouros na tua obra, porque o coração acompanha os de teus tesouros, Senhor. Multiplica essa semente, não por interesse, mas porque em confiança a pessoa devolveu aquilo que é teu. E o Senhor então apenas dá um descanso para o nosso coração. O Senhor vai multiplicar. O Senhor vai abençoar aquilo que ficar em nossas mãos. Ó Deus, interessante quando ficamos com medo. O dinheiro nunca dá.
Mas quando confiamos e vivemos o princípio do Novo Testamento de ofertar com liberalidade para o sustento da tua igreja, a tua palavra se cumpre e ficamos perplexos como conseguimos fazer tanta coisa com o dinheiro que ficou na nossa mão. É uma forma tua, Senhor, é o teu cuidado sobre nós. Um dia não vamos precisar de mais nada disso, Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, nos dá sabedoria e responsabilidade para usarmos o dinheiro segundo a tua palavra, mas sempre te servindo. É assim que nós oramos e te pedimos agradecidos, pedindo que o Senhor nos dê equilíbrio ao nosso trabalho, que façamos com excelência o nosso trabalho, que possamos nos dedicar e fazer como para o Senhor, também como um meio de amar o nosso próximo e a nós mesmos, Senhor. Mas colocando a Deus um limite que o Senhor possa nos dar sabedoria para estabelecer, e não deixando de descansar e desfrutar desse mundo que o Senhor nos deu, não o mundo mau, mas a vida que o Senhor nos deu aqui na terra, junto com a nossa família em santidade. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os amigos que nos acompanharam na internet, o site da igreja, igrejabatistabethel.org, tem todas as mensagens lá. Se você clicar no cantinho no logotipo do YouTube, você vai direto para o canal, assine o canal e se inscreva para poder receber os vídeos. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus Cristo. Uma boa noite. Amém.